Era uma tarde de domingo. A igreja do centro da pequena cidade estava lotada. O sino havia tocado 3 vezes, chamando todos para a missa. Famílias inteiras se acomodavam nos bancos de madeira, enquanto o coral afinava suas vozes para começar o canto de abertura. Entre as pessoas bem vestidas, discretamente, entrou uma senhora de aparência frágil. Seus passos eram lentos, e o corpo parecia carregar mais do que apenas a idade. O vestido era simples, gasto pelo tempo, e um lenço cobrindo sua cabeça escondia quase todo o rosto. Ninguém sabia seu nome. Ninguém lembrava de tê-la visto antes. Ela sempre aparecia nos dias de missa, sentava-se nos últimos bancos e, ao final, aproximava-se da porta com as mãos trêmulas estendidas, pedindo algumas moedas. As crianças a olhavam com curiosidade. Algumas senhoras desviavam o rosto e os homens, apressados, fingiam não ouvir. Aquele gesto já havia se tornado parte do cenário da igreja, como se fosse invisível. Mas naquela noite, algo diferente iria acontecer. Um grupo de jovens riu dela na saída, cochichando entre si. "Olha lá, a mendiga da igreja! Deve gastar tudo em cachaça!" As palavras cortaram o ar, mas a senhora permaneceu em silêncio, segurando firme seu lenço. Havia algo em seus olhos que ninguém notava, um brilho guardado, como quem carrega um segredo. Até que, em um instante inesperado, o vento entrou pela porta principal da igreja. O lenço que cobria sua cabeça escorregou e caiu no chão. Foi nesse momento que todos congelaram. Seus cabelos grisalhos revelaram um rosto marcado pelo tempo, mas de uma beleza inconfundível. Alguns idosos arregalaram os olhos, boquiabertos, como se estivessem diante de uma aparição. E então, um grito ecoou no templo. "Meu Deus, é ela!" O silêncio se transformou em murmúrio, depois em espanto coletivo. Pessoas se levantaram, apontaram. Algumas até recuaram de susto. A senhora, assustada, tentou cobrir o rosto novamente, mas já era tarde. O segredo estava exposto. Naquele momento, todos perceberam que não era apenas uma pedinte qualquer. Aquela mulher escondia uma identidade que ninguém poderia imaginar, e a revelação mudaria para sempre a vida de toda aquela cidade. O sussurro tomou conta da igreja como fogo em palha seca. Cada olhar se voltava para a senhora que, até segundos atrás, era apenas mais uma pedinte invisível. Agora, todos viam algo diferente. Não era apenas o rosto bonito, marcado por rugas elegantes, mas sim a imponência escondida por trás da simplicidade. Uma mulher mais velha, que estava na primeira fila, levantou-se com lágrimas nos olhos. Aproximou-se lentamente, como quem teme estar diante de uma miragem. "Pode ser. Não é possível", balbuciou, levando a mão à boca. Os jovens que antes riram dela agora estavam pálidos, encolhidos no fundo da igreja. O padre, interrompido em sua despedida aos fiéis, parou e observou em silêncio, reconhecendo algo que não ousava dizer. A senhora tentou recolocar o lenço, mas as mãos tremiam tanto que ela deixou cair novamente. Foi então que um dos homens mais antigos da cidade, o senhor Augusto, se levantou bruscamente. "Eu me lembro desse rosto", exclamou com a voz embargada. Isso não pode ser coincidência." Os murmúrios aumentaram. Pessoas começaram a se aproximar, algumas com medo, outras com reverência. Crianças seguraram as mãos dos pais, como se estivessem presenciando uma cena sagrada. Um jovem jornalista que estava presente apenas para registrar a celebração do domingo ligou imediatamente sua câmera. Algo extraordinário estava acontecendo. A senhora, no entanto, mantinha a cabeça baixa. Seus olhos marejados revelavam dor, não orgulho. Ela não queria atenção, não queria reconhecimento. Só queria paz. Mas a verdade já estava solta, e nada poderia apagar o choque da revelação. O padre, percebendo o tumulto, tentou acalmar os fiéis. "Irmãos, por favor, mantenham a calma. O templo é lugar de respeito. Vamos ouvir a senhora." Mas antes que ela pudesse dizer qualquer palavra, uma voz no meio da multidão gritou: "Ela era uma rainha. Eu vi quando ela chegou aqui anos atrás. Ela se escondeu entre nós." O silêncio caiu de novo. Todos se entreolharam incrédulos. Uma rainha? Como assim? A mulher que passava despercebida, que pedia esmola à porta da igreja, poderia realmente ter sido uma soberana caída no esquecimento? A senhora levantou lentamente o olhar. As lágrimas escorriam pelo rosto.
Pela primeira vez, ela falou em voz baixa, mas firme o suficiente para ecoar pelo templo. Sim, eu fui alguém que vocês não imaginam, mas também sou humana, e perdi tudo. E com essas palavras, o coração da cidade inteira se encheu de perguntas. O coração de todos parecia bater mais forte. As pessoas se apertavam, querendo ouvir cada palavra que saía da boca daquela senhora misteriosa. O padre, percebendo que não havia como conter a revelação, deu alguns passos à frente e, com respeito, perguntou: "Minha filha, quem é você, afinal?" Ela respirou fundo, como quem carregava um fardo há muito tempo guardado. Seus olhos marejados encararam a cruz no altar antes de voltarem para a multidão. "Eu não sou apenas uma pedinte", disse com firmeza. "Há mais de 20 anos fui rainha em um país distante." Um choque percorreu os presentes. As pessoas se entreolharam. Algumas riram em descrença, outras levaram as mãos à boca, boquiabertas. O jornalista que filmava quase deixou a câmera cair. "Uma rainha?", murmurou um jovem. "Isso é impossível." Mas o senhor Augusto, o mais velho do povoado, confirmou com a voz trêmula: "Eu me lembro. Eu era comerciante naquela época. Lembro quando os jornais falavam dela. A tragédia, o desaparecimento." A senhora baixou a cabeça, como quem não queria recordar. Mas as memórias vieram como uma enxurrada. "Eu era rainha de um povo que me amava." Começou. Mas a ganância, a inveja e a traição me tiraram tudo. Minha família foi destruída, meu trono usurpado. E eu tive que fugir. As lágrimas agora corriam livres em seu rosto. Alguns fiéis se aproximaram com compaixão, outros se ajoelharam diante dela, como se estivessem diante de algo sagrado. Eu viajei durante semanas, sem rumo, até chegar aqui, nesta cidade esquecida por todos. Prosseguiu. Troquei coroas por silêncio, vestidos reais por trapos, porque o que eu mais queria era sobreviver. Um silêncio pesado tomou conta da igreja. Cada palavra dela parecia perfurar o coração dos presentes. "E vocês sabem o que mais dói?", disse, com a voz embargada. "Não foi perder riquezas, nem castelos. Foi perder minha identidade, ser vista como ninguém." Nesse instante, até os jovens que zombaram dela sentiram o peso da culpa. A arrogância deu lugar à vergonha. O padre se aproximou, colocou a mão sobre seu ombro e disse em tom sereno: "Minha filha, talvez Deus tenha te trazido até aqui para que a verdade viesse à luz." Ela olhou para ele com olhos marejados, mas havia uma força escondida em sua voz. "Eu não queria que ninguém soubesse, porque às vezes é mais fácil viver como ninguém do que carregar o peso de ter sido alguém." E nesse instante, o choque deu lugar a uma profunda reflexão. A tensão dentro da igreja era tão intensa que se podia ouvir apenas o eco da respiração das pessoas. Todos aguardavam que a senhora revelasse mais de sua história. O padre, com sua voz calma e firme, encorajou: "Conte-nos, minha filha, como uma rainha veio parar aqui, pedindo esmola." Ela respirou fundo. Seus olhos cansados vagaram pelas janelas coloridas da igreja, como se cada vitral lhe trouxesse memórias distantes. "Eu era jovem quando fui coroada", disse com um fio de voz. "Herdei um trono manchado por guerras, mas também por esperança. O povo me amava, mas dentro do palácio, eu estava cercada por serpentes." As pessoas se entreolharam, fascinadas. Era como se uma novela ganhasse vida diante deles. Meu marido, o rei, era bom, mas frágil diante da pressão dos conselheiros. Havia sempre aqueles que queriam mais poder, mais ouro, mais terras. Eu tentava governar com justiça, proteger os pobres, dar voz aos esquecidos. Ela suspirou, mas isso me custou caro. Suas mãos trêmulas se entrelaçaram e sua voz falhou por um momento antes de continuar. Uma noite, enquanto todos dormiam, houve um ataque dentro do palácio. Traidores, homens que eu mesma havia ajudado, se uniram contra nós. O rei foi envenenado e eu fui caçada. Um arrepio percorreu o corpo dos fiéis. Alguns seguraram suas próprias mãos com força, como se quisessem sentir segurança. Escapei pela escuridão com apenas as roupas do corpo. Continuou. Percorri terras distantes, fugindo de quem me caçava. Atravessei fronteiras, perdi contatos, e cada vez mais minha história foi sendo apagada. Até que um dia, ao chegar a esta cidadezinha, percebi que ninguém me reconhecia. Ela fez uma pausa. O silêncio era absoluto. Até o vento parecia respeitar sua dor. Foi ali que tomei minha decisão.
Eu seria apenas mais uma velha senhora qualquer, sem trono, sem nome, sem passado. Os olhos do jornalista brilhavam. Ele sabia que tinha nas mãos uma revelação capaz de mudar a história, mas algo em seu coração dizia que não era hora de expor aquilo ao mundo. Enquanto isso, uma das mulheres que sempre evitava a senhora, agora, ajoelhou-se diante dela e disse com a voz embargada: me perdoe por ter fechado os olhos para a sua dor. Lágrimas começaram a se espalhar entre os presentes. Aquela história não era apenas sobre uma rainha caída, era sobre humanidade, sobre como todos estavam cegos diante de quem sofria ao lado deles. A senhora sorriu levemente, mas era um sorriso triste. Vocês não precisam me pedir perdão. Eu já aprendi a viver sem reconhecimento. O que mais me dói é ver que as pessoas precisam de uma coroa para enxergar o valor de alguém. Essas palavras foram como um punhal no coração de cada pessoa ali. Aquelas últimas palavras ecoaram dentro da igreja como um trovão silencioso. As pessoas precisam de uma coroa para enxergar o valor de alguém. O padre fechou os olhos, refletindo profundamente. Ele sabia que aquela frase não era apenas uma lembrança de dor, mas uma lição poderosa. Os fiéis, antes curiosos, agora estavam emocionados. Muitos choravam em silêncio. Era como se cada um fosse confrontado com suas próprias falhas, a indiferença, a pressa, a incapacidade de enxergar o próximo. Uma criança pequena, inocente, que segurava a mão da mãe, aproximou-se da senhora e perguntou com a voz doce: se a senhora era rainha, por que pede esmola? A pergunta ingênua e pura cortou a todos. A senhora sorriu tristemente, acariciando os cabelos da menina. Porque nem sempre o que fomos importa no presente, minha querida. O que importa é sobreviver, dia após dia. O padre enxugou os olhos discretamente. O jornalista, que ainda segurava a câmera, não conseguia decidir se desligava ou se registrava aquele momento eterno. Nesse instante, o senhor Augusto, o ancião, tomou coragem para se aproximar. Seus passos eram lentos, mas firmes. Ele se colocou diante da senhora e falou alto para todos ouvirem. Eu não sei se todos aqui acreditam, mas eu acredito. Sua voz ecoou entre os bancos. Eu vi seu rosto nos jornais, eu vi sua dor estampada nas manchetes. Ela não é apenas uma mendiga. Ela carrega em si uma história que o mundo tentou apagar. As pessoas começaram a sussurrar, algumas confirmando, outras ainda desconfiadas, mas ninguém conseguia negar. Havia verdade em cada detalhe. E mesmo que não fosse rainha, continuou Augusto, o que estamos fazendo com ela é cruel. Quantos anos a deixamos sentada na porta, invisível, pedindo migalhas? Quantos de nós desviaram o olhar? As palavras do velho foram como facadas na consciência coletiva. Todos se lembravam de já terem ignorado aquela senhora. Todos, sem exceção. A senhora, emocionada, chorava em silêncio. De repente, uma jovem que costumava rir dela se levantou e, com lágrimas, correu até a frente. Eu também preciso pedir perdão. Sempre achei que fosse apenas uma mendiga sem futuro. Nunca imaginei, nunca pensei. Ela caiu de joelhos diante da senhora, soluçando. A cena tomou conta da igreja. Homens e mulheres se ajoelharam também, não apenas diante da antiga rainha, mas diante da verdade que ela representava. Todos ali eram culpados de indiferença. O padre colocou a mão sobre o altar e falou com voz firme: hoje, nesta casa de Deus, todos fomos desmascarados. Porque não foi apenas o lenço dela que caiu, foi o véu da nossa própria cegueira. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Mas não era mais um silêncio de espanto. Era de arrependimento e transformação. A senhora, olhando para todos, apenas murmurou: talvez esse sempre tenha sido o propósito da minha queda, ensinar que ninguém é invisível. O som dos aplausos dentro da igreja foi como uma onda de cura. As palmas ecoavam não apenas como reconhecimento àquela senhora, mas como um pedido coletivo de perdão. Ela, com as mãos no rosto, chorava de forma contida, mas dessa vez eram lágrimas diferentes, não de dor, mas de libertação. Quando o silêncio voltou a reinar, o padre falou com firmeza. Hoje não foi apenas a identidade de uma rainha que foi revelada. Hoje Deus nos mostrou quem realmente somos. Fracos, egoístas, mas também capazes de mudança. Todos ouviram em silêncio. As palavras entravam como flechas, mas também como bálsamo.
A senhora então respirou fundo e, com a voz mais firme do que antes, disse: "Vocês não precisam me tratar como rainha. Eu não quero coroas, nem títulos. Só quero ser vista. Só quero ser lembrada como alguém que ainda existe." Um silêncio pesado caiu. Mas então, a mesma criança que antes havia feito a pergunta inocente levantou a mãozinha e disse em voz clara: "A senhora já é lembrada. Para mim, a senhora é como minha avó." O coração da senhora derreteu. Ela se abaixou, abraçou a menina com ternura e deixou que suas lágrimas caíssem sobre seus cabelos. Nesse instante, várias pessoas começaram a se aproximar. Uma jovem levou um casaco para aquecê-la. Outra trouxe um pouco de pão. Um homem tirou discretamente dinheiro do bolso e colocou em suas mãos. Mas ela recusou. "Não é isso que eu preciso", disse com serenidade. "Eu já vivi com ouro e também sem nada. O que me faltava era ser reconhecida como humana." As palavras dela calaram fundo. O jornalista, que havia parado de gravar, voltou a ligar a câmera. Ele sabia que aquele testemunho não podia morrer ali. Era uma história que precisava alcançar o mundo. O senhor Augusto ergueu a voz novamente. "Se ela quer ser vista, então que todos saibam quem ela é. Não como mendiga, nem como rainha perdida, mas como uma mulher que sobreviveu ao impossível." O povo começou a murmurar em concordância. O padre, emocionado, propôs: "Que tal fazermos mais do que palavras? Vamos cuidar dela. Vamos dar-lhe um lar, uma nova família." A senhora arregalou os olhos, surpresa. Pela primeira vez em muito tempo, alguém falava não de esmolas, mas de pertencimento. "Vocês fariam isso por mim?" perguntou, quase sem acreditar. Uma mulher respondeu de imediato: "Faremos isso porque Deus fez a senhora atravessar nossas vidas." As lágrimas escorreram novamente, mas dessa vez havia luz no olhar da senhora. Aquela mulher que fora esquecida como mendiga, agora era acolhida como parte essencial daquela comunidade. E, sem que ninguém percebesse, um novo capítulo estava prestes a começar. Naquela noite, a pequena cidade não voltou para casa da mesma forma. O povo, que normalmente deixava a igreja em silêncio e rotina, saiu em grupos, comentando, chorando, refletindo. O nome da senhora, até então um mistério, foi finalmente perguntado pelo padre. "Minha filha, como devemos chamá-la?" Ela hesitou, como quem segura um segredo precioso. Seus lábios tremeram antes de responder. "Meu nome é Helena." Um suspiro coletivo percorreu os fiéis. Não era apenas um nome. Era como se, ao revelá-lo, ela tivesse reconquistado parte de sua identidade perdida. "Helena", repetiu a criança sorrindo. "Agora você é da nossa família." E todos começaram a chamá-la assim. Dona Helena, Senhora Helena, Nossa Helena. Pela primeira vez ela não era apenas a mendiga da igreja. Nos dias seguintes, algo extraordinário aconteceu. A cidade inteira começou a se mobilizar. As senhoras costuraram roupas novas para ela. Os homens se uniram para reformar uma casinha abandonada perto da praça. Os jovens, que antes zombavam, pintaram as paredes com cores vivas. Era como se todos quisessem, de alguma forma, reparar os anos de indiferença. Mas, mesmo com tanto movimento, Helena continuava humilde. Sentava-se na praça, conversava com as crianças, contava pequenas histórias de sua juventude, mas nunca falava de coroas ou palácios. Até que, certa tarde, o jornalista que havia registrado a cena na igreja voltou a procurá-la. Ele carregava em mãos uma cópia da gravação. "Dona Helena, sua história precisa ser contada. O mundo precisa ouvir." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, respondeu calmamente: "O mundo já me esqueceu uma vez. Talvez seja melhor assim." Mas o jornalista insistiu: "Talvez o mundo precise da sua história agora. Não de uma rainha caída, mas de uma mulher que resistiu." Helena sorriu. Havia verdade naquelas palavras. Enquanto isso, boatos começaram a circular pela cidade vizinha. Pessoas que um dia ouviram falar de uma rainha desaparecida começaram a suspeitar. A igreja, que antes era apenas um templo simples, agora era vista como o lugar onde um segredo foi revelado. E o que começou como um episódio isolado de compaixão estava prestes a se transformar em algo muito maior. Um símbolo. Helena, mesmo sem querer, estava se tornando a voz daqueles que eram invisíveis. E, no fundo, ela sabia que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. Os dias passaram, e a história de Helena já não cabia apenas dentro da cidadezinha. O jornalista,
Mesmo contra a vontade dela no início, compartilhou discretamente alguns trechos da gravação com colegas de profissão. O impacto foi imediato. Em pouco tempo, repórteres de diferentes lugares começaram a aparecer discretamente no vilarejo. Uns acreditavam estar diante de um mito. Outros queriam apenas confirmar se aquela mulher era realmente a mesma rainha desaparecida décadas atrás. A cidade, acostumada à tranquilidade, se viu diante de flashes de câmeras, microfones e perguntas apressadas. E Helena, com seu jeito simples, permanecia serena. "Não precisam me chamar de majestade", repetia sempre. "Eu sou apenas Helena." Mas cada palavra dela era anotada, gravada, transmitida. O mundo parecia sedento não apenas pela revelação de uma realeza perdida, mas pela mensagem escondida em sua história. O valor humano não se mede em coroas. O padre, preocupado com o assédio repentino, a aconselhou: "Helena, o que aconteceu na igreja foi um chamado divino. Mas cuidado, o mundo lá fora nem sempre perdoa, nem sempre entende." Ela sorriu e respondeu: "Padre, depois de perder tudo, já não tenho mais medo do mundo. Só quero que, se minha voz for ouvida, que sirva para abrir os olhos de quem ainda não enxerga os invisíveis." Enquanto isso, na praça da cidade, as crianças passaram a cercá-la todos os dias, pedindo histórias. Helena lhes contava parábolas de coragem, pequenas lições de amor e de justiça, sem nunca revelar detalhes que envolvessem o passado real da corte. Mas o povo, ao ouvi-la, tinha certeza. Aquela mulher havia nascido para guiar. Não importava se sem coroa ou sem trono. Numa dessas tardes, o jornalista aproximou-se novamente, desta vez com lágrimas nos olhos. "Dona Helena, o vídeo daquela noite se espalhou. Pessoas do mundo inteiro estão falando da senhora. Chamam você de a Rainha dos Esquecidos." Ela se surpreendeu com o título. Por um instante, seu olhar se perdeu, como se memórias de dor se misturassem com esperança. "Rainha dos Esquecidos", repetiu. "Talvez seja isso que sempre fui. E talvez seja esse o papel que Deus me deu." As pessoas ao redor aplaudiram, emocionadas. A partir daquele momento, Helena já não era só a senhora que pedia esmola na igreja. Ela se transformava em algo maior, um símbolo vivo de dignidade, resistência e esperança. Mas havia um detalhe que poucos percebiam. Se o mundo agora a reconhecia, também poderia despertar os fantasmas de seu passado. E longe dali, em um país distante, olhos atentos começavam a se mover. Pessoas que um dia a traíram e que acreditavam que Helena estava morta, agora sabiam que ela ainda vivia. A fama inesperada de Helena crescia como um incêndio impossível de conter. Jornais estampavam sua foto ao lado de manchetes impactantes. A rainha perdida foi encontrada pedindo esmola em uma igreja. Programas de televisão debatendo se era verdade ou apenas uma farsa. Especialistas em história tentando cruzar imagens antigas com os vídeos recentes. Na pequena cidade, a tranquilidade deu lugar a um turbilhão. Peregrinos começaram a chegar de diferentes regiões, querendo vê-la, ouvir suas palavras, tocar em suas mãos. Alguns vinham por fé, outros por curiosidade e até mesmo por interesse. Helena, apesar da humildade, já não podia sair de casa sem ser cercada. Sua vida, que antes era de silêncio e invisibilidade, agora estava exposta ao mundo. O padre percebeu o risco e chamou-a para uma conversa. "Helena, minha filha, isso está ficando grande demais. Você tem uma mensagem poderosa, mas também inimigos antigos. O mundo é cruel. Você precisa decidir se quer continuar nessa estrada." Helena suspirou profundamente. Olhou para o vitral iluminado pelo sol e respondeu: "Padre, não foi uma escolha minha. Foi Deus quem arrancou o lenço da minha cabeça diante de todos. Se Ele quis que o mundo soubesse, eu não vou me esconder mais." Mas a notícia também chegou a lugares sombrios. Num palácio distante, onde agora reinava um homem que um dia havia traído sua confiança, um conselheiro entregava um jornal estrangeiro com a manchete sobre Helena: "Majestade, parece que a sombra voltou." O atual rei, com o rosto endurecido pela arrogância, apertou os dentes. "Eu pensei que essa mulher tivesse desaparecido para sempre." Ele sabia. A volta de Helena, mesmo como símbolo e não como soberana, poderia despertar o povo contra ele. Seu trono, construído sobre sangue e mentiras, começava a tremer. Enquanto isso, em sua nova casa simples, reformada pela comunidade,
Helena recebia cartas de todas as partes do mundo. Algumas pediam conselhos, outras agradeciam por inspirar esperança. Havia até quem dissesse ter mudado de vida após ouvir sua frase: "Ninguém é invisível." O jornalista, sempre presente, insistia para que ela desse uma entrevista oficial. Mas Helena, serena, respondia: "Não quero ser espetáculo. Quero ser lembrada como uma lição." Ainda assim, ela sabia. O destino estava em movimento. O passado que ela tentara esconder durante anos agora marchava em sua direção. E em breve, a cidadezinha que a acolheu veria não apenas a transformação de uma mendiga em símbolo, mas também a chegada das sombras de uma história inacabada. A cidadezinha já não era mais a mesma. Onde antes havia apenas silêncio e rotina, agora havia peregrinos, jornalistas, curiosos e até aproveitadores. O comércio prosperava, mas junto vinham boatos, intrigas e até mesmo inveja. Helena, no entanto, permanecia serena. A cada manhã, sentava-se na praça com as crianças, contava histórias e oferecia palavras de esperança. Para ela, o maior trono que já tivera era aquele: ser ouvida de coração aberto. Mas o perigo se aproximava. Uma noite, enquanto todos dormiam, um carro preto de vidros escuros estacionou discretamente na estrada próxima. De dentro, saíram 2 homens de terno. Um deles segurava uma pasta com documentos. O outro falava ao telefone em tom firme: "Confirmamos. Ela está viva. A ordem é trazer a senhora de volta." No dia seguinte, homens estranhos apareceram na igreja, disfarçados de fiéis. Observavam Helena com atenção. Tiravam fotos escondidas, cochichavam entre si. O padre percebeu e alertou: "Helena, precisamos ter cuidado. Seu passado está vindo atrás de você." Ela respirou fundo. "Eu sabia que esse dia chegaria", murmurou. "Mas não vou fugir mais." Enquanto isso, a comunidade estava cada vez mais unida em torno dela. A casinha simples onde vivia já não era suficiente para acolher todos que a visitavam. Pessoas ofereciam ajuda, queriam construir um espaço maior, quase como um refúgio. Mas Helena, sempre humilde, respondia: "Não quero um palácio. Quero apenas que ninguém aqui passe o que eu passei. Ser esquecida." Naquele mesmo dia, o jornalista trouxe uma notícia preocupante: "Dona Helena, o rei usurpador sabe que a senhora está viva. Meus contatos dizem que ele teme que sua história desperte rebeliões." Os olhos dela brilharam de lágrimas, mas não de medo. "Ele pode ter me tirado a coroa, mas não pode me tirar a verdade." À noite, enquanto o povo dormia, Helena orou sozinha. Olhando para o céu estrelado, disse em voz baixa: "Senhor, se ainda tenho uma missão neste mundo, me dê forças. Que minha dor se transforme em luz para os outros." Mal sabia ela que suas palavras estavam prestes a ser testadas, pois o passado não apenas se aproximava, ele já estava batendo às portas da cidade. O amanhecer trouxe um silêncio estranho para a cidade. O vento soprava diferente, como se anunciasse que algo grandioso estava prestes a acontecer. Na praça, Helena caminhava devagar, apoiada em sua bengala, cumprimentando as crianças e recebendo abraços calorosos. Mas, ao virar a esquina, viu um grupo de homens de terno esperando. O povo logo percebeu e começou a se aglomerar. Um dos homens se adiantou e falou alto: "Senhora Helena, estamos aqui em nome do rei. Ele exige seu retorno imediato." Um murmúrio de indignação percorreu a multidão. O padre deu um passo à frente, levantando a mão. "Ninguém exige nada nesta terra sem o consentimento do povo." Os homens riram com desprezo, mas não tiveram tempo de continuar. O senhor Augusto, mesmo com seus anos avançados, ergueu a voz com firmeza: "Ela não é mais prisioneira de coroas ou tronos. Aqui, ela é livre." O povo inteiro explodiu em aplausos e gritos de apoio. Mulheres, jovens e crianças se uniram em volta de Helena, formando um círculo protetor. Ela, emocionada, levantou a mão pedindo silêncio. Então, com voz firme e carregada de dignidade, declarou: "Digam ao rei que não sou mais sua sombra. Ele pode ter roubado minha coroa, mas não roubou minha alma. Eu escolho viver com meu povo, entre aqueles que me enxergam não como rainha, mas como ser humano." Os homens tentaram insistir, mas o barulho da multidão era ensurdecedor. Não havia como retirá-la dali sem provocar uma revolta. Envergonhados e derrotados, entraram no carro preto e foram embora. Um alívio tomou conta da cidade. Pessoas choravam e se abraçavam.
Helena, porém, não comemorou com orgulho. Ela apenas sorriu com humildade e disse: "Vocês não me protegeram apenas hoje. Vocês me devolveram a vida." Naquele momento, o jornalista ligou sua câmera mais uma vez e registrou a cena. Helena, diante da multidão, ergueu a voz como se falasse ao mundo: "Eu já fui rainha de um reino distante. Hoje sou rainha de algo maior, da esperança. Porque cada um de vocês carrega uma coroa invisível, que é o valor de existir. Nunca se esqueçam disso. Ninguém é invisível." O povo aplaudiu de pé e lágrimas correram por cada rosto. E assim, naquela pequena cidade, nasceu não apenas uma nova história, mas uma nova lição para o mundo. Que dignidade não vem do ouro, mas do amor e do reconhecimento humano. Helena, a rainha perdida, finalmente havia encontrado seu trono, não em palácios, mas nos corações. Chegamos ao final dessa história e queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe você e a sua família poderosamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque postamos vídeos novos toda semana. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar e deixe nos comentários ideias de histórias que você gostaria que a gente trouxesse aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.